Olá, pessoal. Bom, estamos aqui. Essa foi a terceira aula de anatomia do módulo 4. Estou gravando aqui para o pessoal que está de licença maternidade ou que não veio hoje, tá bom? Deixa eu ver se eu amplio aqui para vocês. Então, quando a gente fala de anatomia da gestação, a gente está falando de mudanças que vão acontecer no corpo dessa mãe, né? Então, se a gente observar, a gente vai ter período gestacional, que é essa grande modificação. Nós temos o processo pós-parto, né, parturiente, e o puerpério, que são as adaptações ou a normalização do corpo feminino após o parto. Então, ele é um episódio que é vivenciado por grandes mudanças fisiológicas, né? Dentro desses episódios, a gente percebe também que 40%, segundo a OMS, tá? 40% das gestantes vivenciam alguma forma de morbidade, e 15%, segundo a própria OMS, tem intercorrências com maior gravidade, o que leva a precisar antecipar o parto, a culminar, né, com cesariana ou o encerramento da gestação, de forma a garantir a sobrevida dos dois. Aqui a gente consegue ver, se eu tirar isso da minha frente. Dentro do processo da gestação, então, a gente tem as mudanças fisiológicas e anatômicas, né? As mudanças anatômicas são as mudanças estruturais no organismo dessa mãe. As mudanças fisiológicas são derivadas de hormônios que vão transformar esse corpo e prepará-lo para a gestação, né? A parte psicológica, obviamente, quando você tem hormônios muito ativos, existe uma resposta cerebral a esses hormônios e a tudo que está sendo vivenciado. Além disso, há os aspectos sociais, que as mudanças que a gestação traz para essa mulher e para a família dela, né? Que aí não cabe a mim falar sobre isso, porque é uma questão mais psicológica. Então, a gente tem essas modificações, esses fatores, exatamente para a manutenção da gestação, as adaptações desse organismo ao processo da maternidade. E tudo isso, ele culmina com um consumo de energia muito grande, porque existe a alta velocidade do crescimento fetal. Esse alto crescimento, com essas modificações, com a manutenção da gestação, faz com que a mulher tenha uma vulnerabilidade, né, o corpo mãe e filho, tem uma vulnerabilidade maior a vários fatores, né? Tanto as questões anatômicas, como a frouxidão ligamentar, o edema de membro inferior, as mudanças na digestão, diminuição da qualidade do sono. Então, esses desconfortos podem acontecer ali sim. Deixa eu passar para o próximo. E aí, quando a gente fala da gestação, a gente está falando de alguns eventos, algumas situações que a gente pode ver ou vivenciar. Então, a gestação dura aproximadamente 280 dias, ou 40, 42 semanas, ou 9 meses solares, ou 10 meses lunares. Todo esse cálculo é baseado na data da última menstruação. Tá? Aí tem as regras que vocês viram em outras disciplinas, no caso do PBL também, sobre a regra de Naglieri, né, de altura abdominal, né, exame de ultrassom para definir a idade gestacional também. O período gestacional é dividido em período embrionário, período fetal, né? E aí a gente tem o período embrionário que tem contradições, existem autores que defendem que vai só até a 8ª semana e tem autores que dizem que vai até a 12ª. Eu coloquei os dois aqui para vocês. O período fetal, da 9ª semana à 13ª semana, até o nascimento na 40ª semana. E o que é entendido como nascimento prematuro é o nascimento antes de 37 semanas, ou seja, antes até do amadurecimento total dos pulmões. O nascimento a termo, ou seja, dentro do que é esperado, da 37ª semana à 42ª semana. E o nascimento pós-termo, da 42ª semana para frente. Tá? E aí a fecundação, que é uma parte inicial do processo da gestação, é a perseguição comum. A gente tem acontecendo ali exatamente após o período de amadurecimento, né? Então existe a fase do período fértil, né? O óvulo maduro é recolhido pelas fímbrias, passa pela região fimbrinal, e o local de maior encontro ou de maior possibilidade de fecundação é na região da ampola uterina, né? A gente tem a região das fímbrias, a região da ampola e a região do istmo. Pode acontecer em uma das três? Pode. É mais raro acontecer nas fímbrias, não é tão raro acontecer no istmo, mas é mais comum que aconteça na ampola, né? O óvulo,
Acho que eu não coloquei nenhuma imagem sobre isso. Mas o óvulo, ele se movimenta a caminho do útero por movimento ciliar. Existem cílios na parede interna da tuba uterina que fazem a movimentação que, igual a setinha de vocês está mostrando, conduz esse óvulo até a região uterina. Se houver fecundação, ele nida e se fixa e desenvolve a gestação. Se não houver, ocorre o fim do ciclo menstrual, né, com o fluxo, com a cólica, né, com a movimentação ali que é rotineira. Quando a gente está no período menstrual, então a gente vai perceber que o miométrio está aqui embaixo, essa base aqui, ó, miométrio. O endométrio é essa camada mais rasinha, que é a parte interna, né, a parte mucosa do útero. Durante o período menstrual, ele está no que é chamado de nível basal. Durante o período folicular, né, proliferação ovulativa, a gente vai perceber que essa camada vai aumentando exponencialmente de tamanho, né? Por conta do período progestacional, né, a secreção de progesterona, a gente vai perceber que existe uma elevação grande aqui dessa camada e uma vascularização ainda maior, né? Quando esse óvulo fecundado chega ali, né, ele vai fazer a anidação numa camada que já está preparada para ele. A gravidez ectópica não acontece isso. A gravidez ectópica pode acontecer na região das tubas, então essa região não está preparada para esse período. Então não há uma vascularização adequada, não há uma camada de preenchimento adequado, né? E aí, o processo de formação, a fecundação vai até 14 dias, né, são as possibilidades. A formação dos óvulos e do zigoto, né, a parte da fecundação, é de 3 dias, mais ou menos, até ele chegar na tuba uterina, né, então ele permanece livre ali, sem fixação, por 2 dias. A nidação, ela acontece mais ou menos do 6º ao 10º dia. Ali acontece a minha fase do blastocisto, né, e por volta do 10º dia, o blastocisto ele já está totalmente nidado, ou seja, já está conectado, já conseguiu acesso aos vasos sanguíneos para poder fazer a replicação celular com a energia, né, do corpo materno. Nessa fase, na blástula, né, ali é onde acontecem as mitoses sucessivas, ou seja, as divisões celulares e o início da diferenciação celular. Essa diferenciação celular forma o que é chamado de tecidos primordiais, como é o caso do ectoderma, mesoderma e endoderma, que são os 3 tecidos primordiais, que vão dar origem à pele, sistema nervoso, ao sistema circulatório e coração, e às vísceras, que é o caso do endoderma. Aqui a gente tem uma ilustração do que seria a nidação, né, ó, a formação do que será a placenta, que a gente está vendo, ó, miométrio, e aqui, mais clarinho para vocês, o miométrio, aquela camada que se desenvolveu, que a gente viu aqui anteriormente. Essas modificações maternas, elas são necessárias porque vai ter um crescimento, aquele feto que cresce em alta velocidade, né, ele vai precisar de muitos recursos, como oxigênio, nutrientes, né, então as mudanças hormonais são necessárias para preparar esse corpo para a gestação. As mudanças imunológicas, como a depressão do sistema imunológico, também são necessárias, já que o corpo fetal é formado por 2 materiais genéticos, né? Então, a gente tem a parte feminina da mãe, que é reconhecida pelo sistema imunológico e não é atacado, e a parte masculina, que é reconhecida como corpo estranho, né? E por isso poderia ser atacado. Então, essas mudanças também acontecem no campo da metabologia, né, o metabolismo dessa gestante modifica, ao mesmo tempo que as mudanças nutricionais também modificam, né. Tudo isso, todas essas mudanças acontecem para ter um ambiente favorável à gestação. Então, a gente tem ali uma alta produção de hormônios, e isso muda quando a gente vai lá no comecinho. Deixa eu ver se aqui, falando sobre mudanças fisiológicas e psicológicas, é exatamente porque os hormônios vão interferir nessa fase, né? Então, a gente vai ter essas mudanças hormonais que vão culminar nessa mudança, né, nessa adaptação de comportamento. Não que ela vire outra pessoa, né? Mas há uma adaptação. E se a gente pensar, há nauseamento, há sonolência, há desconforto, há um aumento da percepção do paladar e olfato. Então, tudo isso deixa essa mulher, né, mais reativa, vamos dizer assim. Até o 4º mês, existe a manutenção do corpo lúteo, né, e a secreção da progesterona, que é o hormônio que prepara para a gestação.
né? Outros hormônios placentários, como HCG, HGH, relaxina e inibinas, também são liberados para favorecer essa proteção. E a gente vai ver daqui a pouquinho, o que esses hormônios fazem. Na parte imunológica, né, então, como esse tecido é não próprio ou desconhecido, ou não é reconhecido como próprio daquela mãe, ele pode ser atacado. Então, essa imunossupressão acontece, né? Eu expliquei isso aqui anteriormente para vocês. Então, existe uma queda imunológica quanto à função, especialmente dos linfócitos T, que têm memória imunológica, né? Isso faz com que a gestante entre num quadro de grupo de vulnerabilidade, né? Esse grupo de vulnerabilidade fica suscetível a exemplos, né, de H1N1, dengue, Covid, infecções urinárias. Então, ela se torna mais vulnerável a essas doenças. O volume uterino, ele modifica muito, né, do começo da gestação, lá do corpinho, do tamanho de uma semente de lentilha, não é lentilha, de uma semente de gergelim, que é o que eu vi no exemplo que ele citou, até o útero que a gente vê, né, com aproximadamente o tamanho de um melão, né. Aqui a gente também vê a placenta, que é esse órgão responsável por impedir que o ataque imunológico aconteça, né. Então, a placenta, ela é uma conexão, né, então ela é uma estrutura com um líquido amniótico dentro para permitir que esse embrião se desenvolva aquecido, umidificado, né, protegido dos impactos do deambular e tudo mais, né, e ao mesmo tempo oxigenado, com um cordão que flutua nesse líquido amniótico, impedindo que ele seja esmagado por alguma questão de posicionamento, né, dentro do útero ali. O líquido amniótico, a gente viu que na fase final ele é formado por, né, urina, secreções pulmonares, né, mas nas fases iniciais ele é um líquido que é secretado, né, ali pela própria placenta. Normalmente ele é claro, translúcido e tem um odor característico, e ele aumenta de volume conforme a gestação também evolui. Então ele chega até 1.000 ml ali, de média, tá? E a partir da 34ª semana ele começa a perder esse volume. Porque se a gente pensar, a partir da 34ª semana o corpinho já está bem formado, já está bem estruturado, aguenta a gravidade, né? Então esse volume pode chegar a 200 ml, que é basicamente para manter a pelezinha do bebê hidratada e aquecida, né? Por volta da 42ª semana esse líquido também vai se manter nessa volumetria. Tudo isso é exatamente para promover o desenvolvimento pulmonar do feto, mas também essas formas de proteção que eu citei anteriormente, né? O líquido também ajuda a evitar as compressões do cordão umbilical e lubrificar a pele do feto. O cordão umbilical, ele tem uma função de conectar o bebê à mãe, né, através da região que é formada, que a gente tem como cicatriz umbilical. O comprimento dele é aproximado de 55 centímetros e ele tem a função de transportar os oxigênios e nutrientes para o bebê e recolher os catabólicos. Ele é formado por duas artérias e uma veia, e a substância que tem essa placenta, que é considerado um órgão temporário, né, da mãe, ele é formado por uma geleia de Wharton. A geleia de Wharton é um nome dado para o tecido conjuntivo especializado da placenta, que é um tecido bem diferente dos outros, né? E tem as características do cordão. A gente tem questões atípicas no cordão que podem acontecer, né, que a gente pode perceber, como o cordão no pescoço, o cordão inosado, né, ele pode se amarrar sozinho. E aí a gente tem, então, a anatomia da placenta mostrando que ele é um órgão transitório, como eu falei para vocês. Esse órgão, ele atua de forma local, né, fazendo tudo aquilo que eu já expliquei para vocês anteriormente, a secreção dos hormônios. A placenta também produz as substâncias imunossupressoras, imunomoduladoras, que permite o desenvolvimento do feto, e ela é uma interface que conecta a mãe ao bebê. Aqui a gente consegue ver também a estrutura da placenta, tá? Então aqui a gente tem o embrião, né, o feto, conectado, né? Aqui a gente consegue ver miométrio, endométrio, e aqui nesse cantinho, se a gente ampliar ele, a gente vê a estrutura interna da placenta, tá? Essa estrutura interna que está conectada, que lá no processo de nidação se fixou, ela se conecta com os vasos sanguíneos maternos, tem as vilosidades coriônicas que vão formar a barreira placentária, né, então que vão impedir, né, a entrada de corpos estranhos, de algumas substâncias, né. Aqui
a vascularização já do cordão umbilical, após esse processo, né, da membrana placentária, das velocidades coriônicas, né, já ali conectados. Nós temos algumas situações na placenta, né, como o caso da placenta prévia, né, que ela pode cobrir parcialmente ou totalmente o colo do útero, né. Essa fixação baixa pode levar a sangramentos durante a gestação, né, sem contar que existe uma dificuldade ali também no procedimento do parto normal. A placenta prévia é um indicador de parto cesariano. O acretismo, que é menos comum, ele também acontece, né? Então a placenta ela se fixa de maneira muito mais profunda, ou seja, ela não se fixa apenas no endométrio, ela se fixa também no miométrio, né? E com isso ela pode causar sangramentos. Aqui a gente consegue ver uma questão normal, né? Ó, ela fixada no endométrio, tá? Miométrio logo em seguida. E aqui, ó, o que a gente chama de ácreta, né? Que é quando ela se fixa já no miométrio. E aí também é um indicativo de cesariano. O descolamento placentário, que já é mais comum do que os dois anteriores, né, a gente vai ter o quê? Exatamente o inverso do acretismo, que está muito fixado, aqui a gente vai ter uma desfixação, né, o descolamento da placenta se desconectando, né, do endométrio ali, do miométrio, vai produzir um sangramento que pode ser um sangramento intenso, oferece risco para a mãe e para o feto, né, e aí por isso ele exige um processo de repouso pleno para essa mãe, né, para evitar uma amplificação desse descolamento. Nas partes posturais, a gente percebe que as 4 curvaturas fisiológicas que existem na coluna, elas se amplificam. Essa amplificação acontece especialmente porque o eixo de gravidade, o centro de gravidade da gestante modificou. Tendo uma estrutura formada logo à frente, na região abdominal, projetada para frente, né, e com volume ali de 2, 3, 4, 5 quilos de peso, para poder manter o centro de gravidade embaixo dos pés, que é onde a gente mantém, o corpo da mulher se inclina para frente para que o útero venha mais para a região centralizada e mantenha o centro de gravidade. Com isso, as curvaturas de cifose e lordose lombares, eles aumentam, ou seja, aumenta a cifose aqui, e um pouco desse aumento da cifose também é por conta do aumento do volume, né, das mamas. A lordose lombar exatamente porque houve também um relaxamento das articulações, ao mesmo tempo em que essa projeção do útero, né, mais para a região central, também aumenta a curvatura. Além disso, para manter a base de gravidade, esses pés ampliam sua base, o que a gente chama de um andar anserino, uma base mais alargada, com uma oscilação lateral maior, né? E existe um desconforto lombar bastante destacado. Além desse desconforto lombar, a gente percebe na região do quadril, né, dos ossos pélvicos, né, só um pouquinho. Os ossos pélvicos, a gente tem aqui os ossos pélvicos. Eu acho que vocês estão conseguindo me ouvir, né, que eu estou vendo tensão ali. Então, nos ossos pélvicos, a gente tem a sínfise púbica que fica mais maleável, ela começa a ficar mais manipulável, ela tem uma movimentação de 1 a 2 milímetros, um quadril normal, né, um quadril fora da gestação. Na gestação ele fica mais maleável, mas não é grande coisa também não, tá? Ele só amplifica. A gente também percebe aqui, ó, na parte interna, a gente tem a articulação sacro-ilíaca, sacro com ilho, né? Essa articulação também fica mais maleável. Por isso que em algumas mulheres, elas descrevem como se o quadril estivesse abrindo, e realmente ele está, né? A musculatura do assoalho pélvico também fica mais maleável, né? É menos contrátil, vamos dizer assim, né? Já na parte das vísceras, a gente consegue ver aqui como que elas se modificam, ó. Com um embrião ou feto aqui dentro, né? Primeiro, as paredes de músculo e pele se distendem, por isso que também começam a formar as estrias, né, ali na pele, que não está muito preparada para esse distensionamento todo. Mas a gente consegue perceber que bexiga e trato urinário, né, se modificam. O trato urinário, ele fica mais intenso, né, a filtração renal aumenta, porque existe um aumento do volume sanguíneo, e ao mesmo tempo, se a gente olhar aqui, olha a bexiga dela, extremamente estreitinha. Então, ela acaba indo quase que constantemente ao banheiro. Por quê? Tem mais volume de urina sendo produzido por menor espaço,
né? Então, acontece isso. As infecções urinárias, elas estão mais presentes por conta da diminuição da reação imunológica, né? Então, fica mais suscetível a infecções. Os intestinos, eles são comprimidos, ó, então eles ficam mais estreitados posteriormente e superiormente, e esse estreitamento, ele também tem uma outra alteração, que é, como a gente tem o relaxamento das musculaturas e articulações por conta da progesterona e da relaxina, a gente também tem uma resposta nos músculos lisos, né? A gente viu essa resposta nas articulações, mas nos músculos lisos ela também é bastante presente, tá? Com isso, se a gente pensar em intestino, é músculo liso, ele fica mais relaxado, então ele contrai menos. Então, o trânsito intestinal fica mais lento, né? Lembrando que já tem toda dificuldade porque tem um feto aqui no meio, então ele tem menos espaço para movimentar também, né? O coração, a gente vai perceber que tem uma modificação expressiva, eu vou mostrar no próximo slide. Pulmão também, porque se a gente olhar aqui, olha o pulmão como que diminuiu. Nós temos o diafragma logo abaixo do pulmão, lembra que tem a incursão diafragmática quando a gente inspira, que o diafragma desce, fica plano, empurrando as vísceras para baixo, e depois ele volta formando a cúpula, né? Durante a inspiração ele desce, durante a expiração ele volta. Só que agora a incursão ela é diminuída, porque tem um bebê ali embaixo, não tem muito para onde descer. Essa respiração feminina fica mais apical, mais curtinha. E é sugerido, por conta de todo um comportamento, uma respiração mais profunda. Então, essa mãe tenta respirar mais. E a volumetria, realmente, a quantidade de gás que ela inspira, de oxigênio que ela respira, é maior também, né? Então, tem essas modificações. O estômago, que é em formato de um J, fica mais horizontalizado. Ficando mais horizontalizado, o fundo não está mais lá no alto, ele fica mais próximo ali à região esquerda, né? E como a gente sabe, o estômago também é um músculo liso. O esôfago e o esfíncter gastroesofágico também é músculo liso. Todos eles relaxam. Então, a mobilidade, a motilidade intestinal do estômago fica diminuída e o esfíncter gastroesofágico também fica menos contrátil. E com isso surge as possibilidades de refluxo. Nas adaptações cardiovasculares, a gente percebe que, principalmente, aumenta a volemia, né, ou seja, eu não me mantenho com o mesmo volume de sangue que eu comecei a gestação, eu aumento exponencialmente. Esse aumento varia de 30% a 50% do volume de sangue que essa mulher já tinha, mas esse aumento ele é desigual. O aumento é de 45% para plasma e de 33% para eritrócitos. Lembrando que os eritrócitos, né, as hemácias, captam oxigênio. Então, existe um aumento de líquido maior do que um aumento de células. Isso gera uma hemodiluição, que a gente também chama de anemia temporária ou anemia fisiológica, né? Então, essa mãe tem um perfil ali que vai sendo acompanhado nos exames para ver se essa anemia está dentro do normalizado, dentro do esperado, ou se está um pouco prejudicial. Como a gente já sabe que os hormônios relaxam a musculatura lisa, se a gente lembrar lá do sistema circulatório, os vasos sanguíneos são feitos de músculos lisos, né? Então, o retorno venoso, especialmente de extremidades, mãos, pés e pernas, fica mais diminuído. Então, começa a surgir os edemas, que a gente percebe especialmente nos pés. Esse edema pode ter cacifo ou não, melhor que não tenha, né? E tudo isso se combina também com o aumento do débito cardíaco que a gente viu aqui, né? Se aumenta a volemia, aumenta o débito cardíaco. Aumentando o débito cardíaco, ou seja, se o volume de sangue injetado é grande, o volume de sangue que chega também é grande. Isso ativa aquele mesmo sistema que a gente viu anteriormente, que é o mecanismo de Frank-Starling, né? Só que aí a gente pensa, se aumenta o débito cardíaco, normalmente aumentaria a pressão arterial. Mas aí volta aquela situação aqui. O relaxamento dos vasos sanguíneos faz com que a resistência vascular periférica diminua. Então, no primeiro e segundo trimestre, especialmente, essa gestante vai ter uma hipotensão ou uma pressão arterial menor do que ela já está habituada, que gera a indisposição, a sonolência, né? E os edemas, né? Porque já está tendo esse relaxamento. O terceiro trimestre já é um pouco diferente, porque pode haver o aumento da pressão arterial, em alguns casos, o que gera também o risco de pré-eclâmpsia. As mudanças metabólicas e nutricionais também acontecem. Entre a 24ª e 26ª semana, o estoque de tecido adiposo aumenta, exatamente porque vai ter no puerpério uma necessidade desse estoque, né? As nutricionistas aí que me corrijam. A partir da 26ª semana, o aumento da resistência à insulina fica mais notório, ou seja, mais presente a partir desse período. E nós temos algumas mudanças dentro do aparelho digestivo,
né? A gente percebe uma diminuição do pH da boca, e se há uma diminuição do pH da boca, há uma chance maior de hipertrofia da gengiva, ou seja, um aumento de até 50% das chances de gengivite, né? E também uma hipertrofia das papilas gustativas. A percepção dos sabores fica mais aguçada. Então, há uma percepção mais intensa. Aqui eu não coloquei nos slides, mas vale destacar também que existe o que a gente chama de neurogênese no bulbo olfatório. O bulbo olfatório é onde a gente percebe os odores. Na gestante, essa percepção aumenta assim drasticamente. Então, ela percebe mais os cheiros e os sabores, né? Existem estudos que não são muito conclusivos, mas que falam que essa neurogênese acontece especialmente para essa gestante estar atenta ao que ela come ou ao que ela cheira, para proteger o bebê, para ela não ficar num ambiente perigoso, um ambiente tóxico, ou não comer nenhum alimento tóxico. Ela percebe qualquer variação nesse alimento, se ele está fora do ponto, alguma coisa assim. Como a gente tinha falado anteriormente, a musculatura lisa, ela se relaxa. Se ela se relaxa, o esfíncter gastroesofágico fica menos contrátil. Isso acontece, aumenta a chance de refluxo nessa mãe de 30% a 50%, né? Ao mesmo tempo, no estômago, a produção de ácidos estomacais diminui, mas a de muco protetor aumenta. Então, também interfere nessa digestão. Como as vísceras internas também são feitas de músculo liso, o tempo de esvaziamento biliar também aumenta. Se aumenta, a formação de cálculos começa a aumentar, né? E os intestinos, por conta da musculatura lisa, geram a prisão de ventre por conta do relaxamento que a gente já comentou anteriormente. Aqui nessa tabelinha a gente tem algumas coisas, algumas características do que pode acontecer. Então, no primeiro trimestre, segundo e terceiro. No primeiro trimestre, a primeira característica marcante, que é o que leva muitas mulheres a fazer os exames, é a amenorreia, ou seja, a suspensão do ciclo menstrual. O sono e a letargia acontecem porque a progesterona está em ação. A progesterona é um dos hormônios que vão relaxar o corpo. Relaxando o corpo, a pressão arterial diminui, a mulher fica mais indisposta. Como há um estiramento hormonal muito grande, seios, região abdominal e as coxas sofrem um hiperestiramento da pele, então podem surgir estrias, né, nesse processo. Por isso que quando a gravidez é detectada anteriormente, já tem todo um preparo nutricional, de cuidados com a pele também. Como há essa modificação por conta de vários hormônios em ação, as náuseas e os vômitos ficam mais presentes, o olfato fica mais marcante, então também existe essa possibilidade de conexão. As frequências urinárias aumentam, e aí a gente tem que lembrar que essas frequências aumentam, porque a gente tem o aumento do débito cardíaco, né, o aumento da volemia ali, então aumenta a vontade de urinar. A constipação intestinal, né, a obstipação também acontece, porque começa a relaxar essa musculatura. A interação entre a progesterona com os melanócitos da pele se manifesta, e aí começa a aparecer, né, a linha negra ou a linha de melanina, que no segundo trimestre volta na forma de cloasma ou de melasma na pele também. No segundo trimestre é mais perceptível, né, os movimentos fetais, já há um volume corporal maior. Também é mais perceptível mudança do centro de gravidade, que a gente comentou, né? A lordose lombar aumentando, a cifose torácica também, o aumento da base de alargamento, o andar em forma de marcha anserina, o sangramento das gengivas, que a gente também falou anteriormente aqui, né? Começa a ficar mais possível, né? E as manchas que eu comentei. O terceiro trimestre, o peso fica mais marcante, né? Aí percebe-se uma mudança ali no peso. A dificuldade respiratória aumenta porque, como a gente mostrou aqui, ó, né, a incursão diafragmática fica menos eficiente, a respiração fica menos profunda, né. Opa. O excesso de a pirose, né, a queimação estomacal fica mais destacada, mas isso pode ser melhorado com uma dieta mais controlada, né, uma orientação nutricional. A cialorreia aumenta, a dor lombar, né, também aumenta, e aí por isso a importância de um pré-natal, porque aí são feitos exercícios para que quando chegue nessa fase, a musculatura lombar esteja um pouco mais estabilizada, existe uma consciência corporal maior sobre o que fazer quando começa a incomodar, o tempo que eu posso ficar em pé, o tempo que eu posso ficar deitado, qual a posição que eu fico deitado. Os edemas de membro inferior, que a gente já viu por que acontece, se manifestam mais. A mudança do perfil da marcha, as contrações uterinas de ensaio para o parto começam a se manifestar,
E a produção láctea já está mais ativa, porque no primeiro trimestre há um estímulo, né? Cadê onde eu coloquei isso? Né? A progesterona começa a estimular, né, glândulas, né, nos seios ali, né? E aqui já tá preparado para a produção. E aqui a lista de hormônios que eu falei para vocês, né? Os hormônios que são principais, os hormônios chaves e as funções deles. O beta-HCG, né, que é a gonadotrofina coriônica humana, então ele é produzido imediatamente após a concepção, né, ele é um hormônio detectado nos testes de gravidez também, né, e o que ele faz? Ele estimula os ovários a produzir a progesterona, que é um hormônio que a gente vai ver em sequência aqui, né. Então, ali a iniciação da placenta também, né, para que ela assuma a função dela. Essa progesterona, ela é essencial para manter o útero estável, né, sem mudanças bruscas, reduzindo as contrações que podem provocar o aborto, né, também prepara as mamas para a amamentação, né, e causa, né, como é o primeiro pico de hormônio que tem, causa nessa gestante no primeiro trimestre uma indisposição, uma letargia. O estrogênio, o hormônio mais marcante feminino, ele aumenta o fluxo sanguíneo, especialmente na região pélvica ali, né, para permitir que o útero se desenvolva, ele cresça com a velocidade que é necessária, a preparação dos seios também. Aqui também interfere nas mudanças de humor, que a gente viu lá no começo das questões psicológicas, né, então, e a sintomatologia das náuseas também entra aqui. Aí nós temos o HPL, que é o hormônio lácteo-placentário, né, e ele vai ajudar no desenvolvimento desse feto e regular o metabolismo da mãe e os nutrientes que vão para o bebê. A ocitocina, que é o hormônio que a gente falou na aula passada, né, então a gente tem aqui a liberação dele, ele é aumentado no final da gravidez, ele é crucial nas contrações do parto, né, então, tanto que existe a ocitocina artificial, né, sintética, que é produzida para favorecer o trabalho de parto, né, é extremamente desagradável, quem aí já foi mãe pode me descrever se já fez uso, né, e perceber como ele é desagradável para o trabalho de parto, né, porque ele também favorece a ejeção desse parto e a ejeção do leite no vínculo afetivo mãe-bebê. Então, a ocitocina ela é produzida para fazer as contrações do útero, para gerar a expulsão, mas também para contrair as glândulas mamárias, né. Por isso a importância de, nos primeiros momentos, o estímulo da sucção do bebê nas mamas. Esse vínculo, o toque, pele a pele, né, o vínculo visual, né, com o bebê, estimula a ocitocina, porque gera um vínculo emocional ali, que favorece também na ejeção do leite. Lembrando que a ocitocina também é produzida entre pessoas com afeto, né? E aí eu falo pessoas com afeto porque você pode ter um vínculo afetivo com o marido, você pode ter um vínculo afetivo com um amigo, né? E isso é percebido, né, pelos disparos de ocitocina quando você vê alguém que você gosta, que você toca nessa pessoa. O pai, propriamente, a produção de ocitocina dele começa durante a gestação, mas quando há a visualização do bebê, o toque pele a pele do pai com o bebê, gera esse vínculo de ocitocina, né, que de forma primordial é essencialmente para gerar vínculo de família, formação e perpetuação da espécie, mas também para gerar um vínculo de proteção, né. Essa mãe está vulnerável no puerpério, né, esse homem, cabe a função dele de ajudar em todo esse processo. Por isso que eu falei que aquela questão de pais que não acompanham os filhos, né, ou que negou uma gestação e não quis ter contato, quando ele volta muito lá na frente, não há um vínculo emocional preciso, né. Pode haver por uma série de outros fatores da psicologia que eu não posso ponderar, né. Aqui a prolactina, né, que ela aumenta significativamente a produção de leite materno, já que a gente lembra que o bebê no começo, né, no puerpério imediato, ele consome uma quantidade de leite. O bebê lá com 3, 4, 5 meses consome outra. Então essa prolactina ela vai se desenvolvendo, né, para garantir o suporte das necessidades dele. A relaxina, o hormônio que a gente falou ali, que mexe com as articulações, que mexe com a musculatura lisa, né, que mexe com os intestinos, então com os vasos sanguíneos, então ela está aqui, ó, né? Ela é produzida pelos ovários e pela placenta para relaxar ligamentos, articulações, facilitando o alongamento do corpo para o parto. Lembrando que o útero, que também é um músculo liso, também se relaxa, né, permitindo o alongamento, né, e ampliando o seu tamanho ali, né? Então esses hormônios eles trabalham exatamente para garantir um desenvolvimento saudável e o preparo para o parto e para a amamentação. E já que a gente falou de hormônios, é importante a gente falar de uma glândula que se destaca
dentro delas, né? Além dos ovários, a gente tem a hipófise, né, e a glândula pineal, que são glândulas que são muito ativas durante a gestação. A glândula pineal, a glândula hipófise, ela é popularmente chamada também de pituitária, então vai ter alguns livros que vão mostrar ela como pituitária ou glândula mestre, já que ela é uma glândula que controla outras glândulas endócrinas, né, dentre elas as glândulas sexuais, né, os ovários e os testículos. Então, ela regula outras glândulas endócrinas de quando entrar em atividade, quando aumentar ou diminuir a produção de hormônios. Ela está localizada numa região chamada de célula túrcica ou célula turca, no fundo de encéfalo ali, né, envolvida pela dura mater também, que é uma membrana protetora do sistema nervoso, né, na região do osso esfenoide. Né. Ela tem duas regiões, lobo anterior e lobo posterior. O lobo anterior é chamado de adeno-hipófise e o lobo posterior é chamado de neurohipófise, né, porque eles têm funções distintas. Aqui a gente consegue ver visualmente, ela dentro do crânio, né? Nós temos um crânio, o telencéfalo, o diencéfalo aqui, né? A região da ponte, mesencéfalo e o bulbo e o cerebelo. E aqui a gente consegue ver, ó, a base da língua, boca fechadinha, né? Aqui seria a cavidade oral, né, o osso palatino, né? Aqui na frente. E aqui cavidade nasal, conchas nasais. No fundo das conchas nasais, no osso esfenoide, a gente teria um acesso mais aproximado dela. Por que eu estou mostrando dessa forma? Porque tumores na hipófise acontecem, né? E a melhor forma de acessar eles sem destruir tecido nervoso é pela região da cavidade nasal. Aqui a gente consegue ver, a imagem não está muito legal, mas ó, a gente tem aqui, então, a região da célula turca, né? A hipófise aqui dentro. A hipófise é conectada à região, né, dessa estrutura aqui, né, que agora me fugiu o nome, corpo caloso, tá? O corpo caloso, ele finaliza no que a gente chama de glândula pineal, tá? Então, se a gente olhar aqui embaixo, ó, a gente tem uma estrutura oca aqui, que é a região etimoidal ou esfenoidal, tá? Que é uma estrutura oca que serve para percepção acústica, para tornar os ossos do crânio mais leves. A gente já viu isso lá em aparelho respiratório. Aqui a gente consegue até ver eles, ó. Nós temos essas estruturas ocas acima da região frontal do osso frontal, as células etimoidais, né, aqui também, na parte medial dos olhos, a região esfenoidal, né, também, e a região do maxilar, são os ossos ocos, que durante uma infecção podem gerar sinusite, que é o preenchimento de líquido dessas regiões, que gera um desconforto. Então, se eu quiser acessar por com endoscópio a região da glândula pineal, então esse acesso mais oportuno ele é feito via cavidade nasal. Tá? Tem estrutura óssea? Tem. Então tem que se fazer um orifício para poder acessar ela. Só mostrando em termos de localização. E aqui, quais são os hormônios que a hipófise produz? Esses hormônios vão disparar outras glândulas. Então, a gente tem na adenohipófise o TSH, né, o hormônio tireotrófico, que vai ativar a tireoide, aumentando a sua intensidade ou diminuindo, né, de produção de hormônios. O hormônio adenocorticotrófico, que é o córtex adrenal, né, que vai estimular a produção de adrenalina e noradrenalina. Os hormônios do crescimento, né, nosso conhecido GH, que vai fazer o crescimento de estatura, né, o estirão de crescimento, mas também o crescimento de manutenção. Né? Todo dia, quando você se arranha, a sua pele cicatriza, porque tem GH disponível para fazer a produção de células e fazer a recuperação. Né? Quando você fratura um osso, né, é o GH que reorganiza ele ali junto com os osteoblastos e osteoclastos. Né? Aí, na puberdade, a gente também percebe o quê? Os gonadotróficos, que são estimulados para aumentar ou iniciar a produção de espermatozoides, junto com a testosterona, e dos óvulos, junto com o estrogênio. Né? E aqui a gente tem, então, os hormônios folículo-estimulantes, né, para a produção para a produção da espermatogênese e da ovoogênese, e os hormônios luteinizantes para fazer o amadurecimento. Né? O hormônio luteinizante é presente predominantemente em mulheres, mas a gente já percebe em pesquisas que existe hormônio luteinizante nos homens. A prolactina, para desenvolver as glândulas mamárias, né, para estimular a produção de leite também. No caso, nos homens, a prolactina, ela só atrofia, né, então a glândula mamária masculina é atrofiada. E na neurohipófise, dois hormônios que vão atuar no sistema nervoso. Nós temos
hormônio antidiurese, né, o ADH, né, que vai atuar lá nos rins, diminuindo a filtragem glomerular, a gente viu isso em sistema urinário, e aqui a nossa ocitocina, o hormônio do afeto, ou a famosa fórmula do amor, né, que não é bem assim, né, ela tem vínculos ali bem específicos, que vai trabalhar na musculatura uterina, né, na musculatura, na expulsão das glândulas mamárias para a produção de leite também, e no vínculo afetivo. Aqui a gente vê a mesma coisa, né, os hormônios, né, só para poder separar certinho quem é quem, né, eu coloquei aqui também. E aqui a gente vê essa glândula hipófise de perto, né, adenohipófise e neurohipófise. Né, e se a gente for ver a adenohipófise, né, ou seja, o lobo anterior da hipófise, ele tem ali uma rede vascular, isso aqui são vasos sanguíneos, tá? Com as células ali dentro. Porque o sistema endócrino precisa de vasos sanguíneos para dispersar o hormônio pela corrente sanguínea. Né? Então, esses hormônios que a gente viu aqui anteriormente, o tireotrófico, adenocorticotrófico, GH, FSH, LH, né, e os hormônios luteinizantes, além da prolactina, caem na corrente sanguínea e vão atingir, eu estou mostrando como se vocês estivessem vendo, e vão atingir essas glândulas, né, exatamente para poder fazer a iniciação. Se a gente pega a neurohipófise, olha o que ela tem aqui dentro. Corpos neuronais, feixes de axônios. Porque os hormônios produzidos aqui vão ser disparados na forma de estímulo elétrico. Né? Então, a ocitocina vai atuar no cérebro, né, e nessas musculaturas que a gente viu aqui do útero, né, e da glândula mamária. Né? Então, eles vão estimular esse vínculo, por isso que ele é um hormônio afetivo. E o ADH vai fazer uma estimulação cerebral que vai atuar nos rins ali também. Aqui algumas variações, ou seja, os efeitos, né, do hormônio GH no corpo, né, como o caso do gigantismo e do nanismo, só para a gente citar exemplos, né, de como o excesso desse hormônio pode provocar situações, além da acromegalia, né, que é o aumento do crânio ou de estruturas ósseas, especialmente mãos e pés, né, que podem acontecer. A glândula pineal, que a gente já mostrou anteriormente, ela fica na parte posterior do corpo caloso, né? A glândula hipófise fica na frente do corpo caloso, contornando ele a gente tem a neurohipófise. Né? Então, ela está na borda posterior do corpo caloso, ela secreta um hormônio melatonina, que a gente sabe que é um hormônio de reparação. A melatonina ela é importante porque ela dispara o ciclo circadiano do sono. No ciclo circadiano do sono, a digestão se modifica, a reparação de tecidos acontece, a migração da memória de temporária para permanente também acontece. Então, a melatonina tem um efeito muito positivo. E ela é fotossensível, por isso que ela é produzida em ambientes escuros. Quero chegar em casa, quero fazer minha higiene do sono para dormir, diminua a intensidade das luzes de casa, evite luz azul ou branca, né? Ou seja, a tela do celular e do computador, né? Enfim. A melatonina ela faz parte então, desse ciclo circadiano, ela tem uma relação com o sistema imunológico, uma vez que é durante o sono que há uma reparação, né, então o sistema imunológico ele fica mais ativo, né, e se eu não durmo bem, meu sistema imunológico diminui, por isso que pessoas que dormem mal adoecem mais, têm dificuldade com a memória, né, então a gente está vendo aqui algum prelúdio ali do que ela faz, né. Aqui eu coloquei, né, migração da memória, e a deficiência de memória pode ter relação com a insônia. Né? Aqui a gente tem um ciclo circadiano, então nosso ciclo é um ciclo primitivo, o sol nasceu, a melatonina que é fotossensível diminui, e o sol se pôs, ela aumenta. Lembrando que luzes brancas, né, tela azul, elas interferem nesse ciclo, porque elas passam uma informação para o cérebro, né, que vai inibir a ação da melatonina. Então a gente tem aqui, ó, amanheceu o dia, né, o despertador tocou, há um aumento do cortisol, um hormônio produzido lá nos rins, que é o hormônio de atenção, que em excesso é chamado de hormônio estressor. Né? Então, ali ele começa a liberação dele. O aumento rápido da pressão arterial, então o coração fica mais ativo. Né? O pico de atenção, ele acontece ali entre o fim da manhã e o início da tarde. Na tarde, a gente percebe que a melhora da coordenação motora, né, a vascularização da área pré-frontal e pré- e pós-frontal, que pré-frontal? Somatosensorial ali, a região do meio, né, da região do lobo parietal fica mais ativa, né, então melhora a coordenação, né, a gente tem lá a área do homúnculo de Penfield, né, depois eu aprofundo sobre isso. O tempo de reação fica melhor porque a coordenação está melhor.
A temperatura do corpo atinge seu auge no fim do dia, né? Apesar que a gente sabe que em lugares quentes, a partir do meio-dia, essa temperatura já atingiu o pico máximo, né? Aqui, a partir das 19 horas, a pressão arterial ela fica no momento mais ápice dela, né? Porque ela atingiu os picos ali, e aí começa a secreção de melatonina. A secreção de melatonina é um hormônio relaxante, então o sono profundo se manifesta nesse período, a temperatura corporal cai e a reparação tecidual começa. Então, aqui só para a gente poder ver, ó, aqui a gente tem a região da hipófise, né, ou também chamado de glândula pituitária, corpo caloso, e aqui glândula pineal, né. E se a gente lembrar, qual é a relação da glândula pineal com a gestação? Qualidade do sono, aumento da intensidade do sono, né, e conforme a gestação vai evoluindo, a produção de melatonina vai também diminuindo, né. E durante o puerpério, a melatonina se torna menos eficiente também, essa mãe fica mais atenta, ela ouve barulhos durante o sono, ela fica no sono leve por mais períodos, né, então ela fica muito atenta a movimento, a resmungo, né, então ela fica mais reativa, então a glândula pineal fica menos ativa no puerpério. E a hipófise, a gente já falou dos hormônios, né, ocitocina, né, prolactina, luteinizante. Aí eu trouxe alguns dados, né, que foram do censo, né, aqui vocês têm um link, dá para clicar e acessar, né, sobre o censo no Brasil em relação às gestantes, né. Então a gente percebe que 55% das gestantes no Brasil, não tem gestações não planejadas, ou seja, a maior parte das gestações não são planejadas, 21% das gestantes não cumprem o pré-natal, ou seja, ela começa mais tardiamente, ou ela vai e falta em outros encontros, né, em outras consultas. 0,5% das gestantes morrem no término da gestação. Esse percentual dobra em mulheres pretas, né, ou seja, ali é feita uma discussão sobre o preconceito ou a falta de acesso à assistência básica. 9 em cada 10 mortes durante a gestação tinham condições de ser evitadas, né, então esse aqui é um ponto que me chama muita atenção, né, e é exatamente pela falta do pré-natal, a ausência pré-natal, a demora no pré-natal. 3 em cada 10 gestantes já sofreram violência obstétrica, e esse valor dobra, ou sobe para 7 em caso de mulheres pretas e de adolescentes, ou seja, a gestação na adolescência também tem um fator de violência obstétrica presente. Nunca o alcoolismo foi tão alto no Brasil, né, então hoje 25%, ou seja, 1 em cada 4 gestantes fazem uso de bebida alcoólica durante a gestação, esse valor era menor nos anos 90, né. O tabagismo subiu de 1% dos anos 90 para 37% das gestantes em 2022, e aí a gente tem que também destacar alguns pontos aqui, que eu vou destacar daqui a pouquinho, que eu tenho que falar desse primeiro. A depressão chegou a 40% durante a gestação e pós-gestação em 2022, contra menos de 1% nos anos 90. Esses 3 pontos é interessante a gente discutir pelo seguinte: nunca se fez tanta pesquisa em cima, né? Não estou dizendo que não aumentou, eu acredito que aumentou muito o alcoolismo, o uso de tabagismo, porque aqui também entra o cigarro eletrônico, as pessoas acham que não faz mal, né? E a depressão passou a ser algo entendido como uma doença mesmo, deixou de ser visto como um estigma, uma mania, uma frescura que poderia estar acontecendo. Anos 90, todas as doenças psiquiátricas eram muito mal vistas, né? Então houve também uma evolução da consciência das pessoas. Já o HIV, a hipertensão, o diabetes, eles tiveram queda no mesmo comparativo. Eles não citam qual foi o volume de queda, então por isso que eu não coloquei. Aqui estão as referências que eu usei, porque se a gente pesquisar no livro de anatomia de Moore, não tem especificamente a anatomia da gestação. Tem algumas coisas que já foram citadas na aula 2, o aumento do volume uterino, né, aquelas modificações primárias ali. Mas, por exemplo, nesse artigo aqui de 2024, né, de Dornelles, de Picon, né, vamos dizer assim, ele fala sobre as alterações hemodinâmicas, ou seja, ele fala especificamente do sistema circulatório. Esse livro aqui tem a versão online, né, que fala sobre a fisiologia da anatomia da gestação, né, e as implicações da anestesia, ele aprofunda mais essa parte da anestesia. Ele mostra também um pouco principalmente das alterações maternas. Aqui eu vi mais a parte digestória, né, e a parte quando eu falei para vocês da neurogênese, eu também encontrei nesse artigo. Esse outro artigo aqui do Gilbert, de 2026, ele fala a parte principalmente embrionária, né, as definições do que é fase embrionária, fase fetal, né.
E aqui no Gov, os dados que eu mostrei para vocês. Tem 2 vídeos que eu inseri sobre o parto cesáreo e o parto normal, que é em 3D, não é um vídeo explícito, que ele mostra como que é, quais são os indicativos do parto cesáreo e como acontece o parto normal. São vídeos curtos, eu acho que o cesáreo é de 15 minutos e o normal é de 3, então é mais para visualizar como que acontece, o encaixe, o coroamento, o giro que o bebê faz antes de sair, né? Destaca ali a questão da clavícula do bebê para passar, para não haver, né, essa ruptura ali também. E é isso. Deixa eu sair daqui e voltar para vocês. Cadê? Aqui. E é isso então, gente. Espero que tenha sido útil, né? Bom finalização de gestação aí, né? E até mais.